Sextou. Aqui estamos novamente no novo programa de Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco, quem nos fala. Padre Renan também acompanha vocês com muita alegria para mais um tema do nosso Católico Você Sabia? E hoje, pois sexta-feira, sextou, não é por nada que sextou, verdadeiramente sextou. Não, é disso que vamos falar, sobre a ressurreição. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Mas lembrando que hoje também é festa 31 de janeiro, festa de São João Bosco. Não vou dedicar o tema de hoje, nem vou comentar nada sobre o santo, mas é um grande santo que festejamos na igreja e queremos sim algum dia algum programa poder dedicá-lo com mais tempo, com mais busca também de material, de informação, um grande santo dos jovens, dos adolescentes. E hoje 31 de janeiro, sexta-feira, pois queremos falar já sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. Queremos adiantar já um pouquinho, já porque eu acredito que esses programas em geral vão estar saindo aí para finais de fevereiro, se Deus quiser, com a ajuda de muitos colaboradores, com a página, com o logo, com a vinheta, a música, então estamos em todo esse processo. Mas acreditamos que talvez já durante a quaresma já vão poder escutar um pouco sobre esse tema, sobre a ressurreição e poder acompanhar também. Hoje estamos aproveitando essa noite de sexta-feira não com o coronavírus, não fomos atacados pelo coronavírus, mas sim pelo corona, não? E aqui estamos pela corona. Estamos aqui com também quero até mandar um alô também para esse grande casal que sábado eu tive a alegria de poder concelebrar no seu matrimônio, o Marlos e a Maiara, que o sábado, dia 25, pois receberam o sacramento do matrimônio, um grande casal. Até é bem interessante, Renan, que ele deu o anel de noivado não faz muito tempo, foi o ano passado, num curso sobre teologia do corpo do Christopher West, que eles tiveram lá em São Paulo. Mandaram até um vídeo para mim, foi bem bonito assim. E o Christopher West também começou, que foi a primeira vez que eles... Não, que numa palestra dele, teve assim, alguém que deu o anel, então eles foram os primeiríssimos assim. E até no convite de casamento eles colocaram uma frase que o Christopher West disse para eles também. Foi bem bonito e o matrimônio também esteve muito bonito aí. Nos deram aí uma canequinha aí com as iniciais deles, o MM, de Marlos e Maiara, e aí o 25 de janeiro, o dia do casamento. E aqui estamos aqui aproveitando e usando a canequinha, o Padre Felipe Neco, né, para celebrar justamente a ressurreição antecipada, festa da alegria, festa que dá sentido à nossa vida. Também damos certa alegria de vez em quando com a nossa cervejinha aqui, né? Então, não sei, não vou entrar diretamente no tema, mas Renan, se quiser, aí, Padre Renan, se quiser comentar um pouquinho o que você tem feito aí nesses dias aí. Eu tive esse casamento no sábado, hoje também vou aproveitar, vou para uma festa de aniversário, uma família amiga aqui que é a cabeleireira aqui que corta os cabelos dos irmãos aqui. Hoje é aniversário de uma das filhas e vou estar lá festejando com eles um momento, terminando aqui a gravação. O que você tem feito aí nesses dias por aqui? Pois é, pessoal, então alguns vão de festa em festa, né? Casamento, aniversário, e outros ficamos trabalhando aqui. Eu estou agora como formador no seminário, né? Durante o mês de janeiro é o curso introdutório dos meninos novos no nosso seminário aqui em Curitiba, seminário menor, e eu fico como formador deles. Então é acompanhá-los, atendê-los em direção espiritual, introduzi-los na vida do seminário, fazendo também um processo de discernimento, né? Então todo o meu mês de janeiro foi acompanhar esses meninos novos na sua entrada no seminário, né? Mas já está quase acabando, né? Tá chegando ao fim. Descansar, estou respirando já, bandeira branca, mas vai chegar no final. A ressurreição está próxima. Mas é isso aí. Mas vamos lá então, né? Entrando no tema que temos preparado para o programa de hoje, pois como eu falei, são algumas ideias que também peguei de um texto... Está traduzido também, mas o original em inglês da página Aletheia. E eu gostei muito que ele vai falar sobre 10 pontos, 10 argumentos, 10 ideias 10 razões pela quais sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos, não? E a razão de toda a nossa fé é a ressurreição. Como diz São Paulo, se não houvesse a ressurreição, seríamos tolos, não? E a Páscoa, pois não celebramos um mito ou um grande símbolo, nós celebramos um evento histórico. Realmente Cristo ressuscitou. O domingo de Páscoa é o dia que celebramos realmente essa ressurreição do Senhor. E é importante entender o que a igreja afirma. Estava escutando e vendo um pouquinho também, vi o texto, mas eu quis buscar um pouquinho desse psicólogo canadense, Jordan Peterson,
famoso no YouTube, tem muitos vídeos, é interessante que ele está atacando diretamente todo o tema do politicamente correto e todas essas coisas, e ele comenta de um modo psicológico e simbólico sobre a ressurreição como um grande princípio libertador. Por outro lado, ele considera que a questão da ressurreição de Jesus dos mortos seria algo difícil, obscuro, complicado de poder explicar. Mas, na verdade, a questão, eu creio que é simples e uma. Houve um ponto na história em que Jesus Cristo estava morto e, em seguida, um ponto em que ele estava vivo novamente? Essa é verdadeiramente a pergunta. Cristo ressuscitou, ele morreu e ressuscitou? Sobre essa questão, pois eu acredito que a evidência é muito forte. Sim, Jesus literalmente ressuscitou dos mortos. E aqui quero apresentar pois essas 10 razões, 10 ideias pelas quais sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos, verdadeiramente ressuscitou. O argumento, primeiro, é a da fraqueza de Cristo. Não é importante observar o modo como a história é contada em todo o Novo Testamento. Não se trata de um mito da ressurreição, como talvez conhecida a história do Fênix, da ave Fênix, que ressuscita das cinzas, como os céticos acreditam, mas e Peterson aponta também isso no vídeo, mas Jesus não é apresentado aqui como uma figura mítica toda poderosa que triunfa sobre os inimigos. Ele aparece, na verdade, fragilizado. Se fez homem, não um igual a nós, menos o pecado. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ali no momento da agonia, no horto do Getsêmani, são as palavras que mostram essa debilidade, essa fraqueza de Jesus Cristo. E ele depois, na cruz, pois vai gritar, meu Deus, por que me abandonaste? Depois da crucifixão, não foi a figura heróica de Jesus que brilha entre seus seguidores. Ao contrário, não a fraqueza. Os apóstolos só voltam porque realmente extraordinário aconteceu. O líder deles, pois Jesus, o mestre a quem eles esperavam a salvação do povo de Israel, pois tinha sido derrotado e tinha morto. Mas ele ressuscitaria dos mortos. E essa é a grande certeza que depois todos nós católicos acreditamos. Jesus não termina sua vida e se acaba. Ele realmente vive essa ressurreição. Interessante o tema que o Padre Felipe comenta da fraqueza de Jesus Cristo, porque se nós pensamos bem, a ressurreição, como já foi falado, é o que dá sentido. Se adiantou o galo hoje, já está muito rápido. A ressurreição é o que dá sentido à nossa vida, né? Então, se é o que dá sentido à nossa vida, eita, esse galo hoje não quer parar, viu, Padre Felipe? Porque a ressurreição é o que dá sentido à nossa vida e nossa vida fraca, nossa vida cheia de miséria, né? E se nós contemplamos a um Jesus que passou também por essa miséria, mas não ficou aí, ressuscitou, é o que dá também sentido à nossa vida, à nossa fraqueza, né? Muitas pessoas perguntam que sentido tem a vida? Justamente a vida não tem nenhum sentido se não tem a ressurreição, como o Padre Felipe comentou de São Paulo, né? A ressurreição é o que dá sentido às nossas misérias, às nossas fraquezas, porque Cristo também passou por isso, né? Então vamos pro argumento 2, o argumento da fraqueza agora, mas dos apóstolos. Se os apóstolos estivessem inventando uma religião, eles não o fariam da maneira como a maioria dos fundadores das novas religiões fazem, não? Pensaríamos que pois, construiriam algo grande, não? Eles não pareciam para nada grandiosos, nem dignos de respeito. Eles mais bem pareciam vítimas de um desastre, a morte do seu mestre. Longe de nos mostrar uma comunidade talvez tomada por uma exaltação mística, pois os evangelhos nos apresentam discípulos desmoralizados, parecendo tristes, assustados, diz o catecismo. Eles não tinham acreditado nas santas mulheres que voltaram do sepulcro com a revelação, com a manifestação que Jesus se manifestou aos 11 na tarde da Páscoa, e ele censura essa incredulidade e essa dureza de coração dos apóstolos. Se eles estivessem fundando uma religião, eles estariam fazendo algo errado se começassem desse modo, pois estavam justamente dando às pessoas razões para não acreditar neles, não? E é isso que também é um argumento que nos convence. A terceira
a ideia, argumento, a transformação de Saulo. Além dos 12, pois temos também o caso de São Paulo, que já falamos na sua festa semana passada. E ele passou de perseguidor zeloso, que era, a pregador zeloso depois de ver Cristo vivo. Essa é a transformação extraordinária. Alguém que, escandalizado com a mensagem cristã, que era o pior que podia parecer, e por isso ele queria perseguir de tal modo a exterminar isso, transformando-se no seu principal líder. Só faz sentido tendo Cristo ressuscitado. Paulo retornando à sua história pessoal sobre a ressurreição, mais de uma vez, não dando esse testemunho, e até mesmo quando está sendo julgado, é isso que alimenta a sua fé. Faz toda a diferença para ele. E até o tal ponto que ele diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e vã é a nossa fé. Ele apostou tudo na ressurreição, viveu de acordo com isso que ele acreditava, e nos convida também a fazer o mesmo, né? Interessante esse argumento dos discípulos, Paulo, de todos os discípulos, porque a Bíblia mesmo relata, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, relatam que eles tinham medo. Os discípulos tinham medo, estavam fechadas as portas por medo dos judeus. Então, depois da morte de Cristo, parece que tudo acabou todo o sentido da vida deles, estavam com medo de pregar, de anunciar, e toda aquela coragem que era vamos e vamos morrer com ele, Senhor pode contar conosco, eu estarei contigo até a morte. Tudo aquilo desapareceu com a morte de Cristo. Mas depois que veio a ressurreição, começaram a vir as pregações, as conversões. Então, quer dizer, a transformação dos discípulos é evidente depois da ressurreição. E é a ressurreição que transforma também a nossa vida do medo àquela coragem de ser anunciadores do Evangelho. Vamos então para o quarto ponto, quarto argumento, quarta ideia. Nenhum debate na igreja primitiva. Não, a igreja primitiva debateu muitos tópicos, não, desde a circuncisão, desde a verdadeira conversão, a importância da lei e da fé. Muitos são os temas que a igreja primitiva debateu desde o início. Até mesmo a natureza da ressurreição, mas não o fato em si da ressurreição. Isso é um fato. No relato de João, quando ele e Pedro entraram na tumba vazia, vem ali os lençóis do sepultamento e o lenço que cobria a cabeça enrolado num lugar separado. E para João essa visão em si já demonstra que Jesus não fora levado embora, não tinha ressurgido como Lázaro. Algo novo tinha realmente acontecido. Diz o Evangelho que João viu e acreditou. Quinta ideia, fato, a fé dos mártires. Não, e talvez, para mim, esse é um dos argumentos mais fortes. Ainda que muitas vezes invocam até os homens bombas e tudo, mas eu acho até o dinamismo, não, o fim, o propósito pelo qual o fazem, pois bastante diferente. Não? Porque os cristãos, desde os primeiros dias da igreja, até hoje em dia, em todo o mundo, estão dispostos verdadeiramente a morrer por sua convicção de que Cristo ressuscitou dos mortos. Para eles, para nós, para cada um de nós, a ressurreição não é um sonho doce ao qual eles se entregam, mas uma dura realidade pela qual sofrem e morrem. Ele foi verdadeiramente ressuscitado dentre os mortos, seu Pai, Deus Pai, o erguendo, assim como da mesma maneira seu Pai levantará também aqueles que acreditam nele por meio de Jesus Cristo. Disse o mártir Inácio, não? Mártir que no ano 108 foi dilacerado por leões por acreditar nessa fé no ressuscitado, na fé da ressurreição. E aquele que o ressuscitou dentre os mortos também nos levantará a nós, se fizermos a sua vontade e andarmos em seus mandamentos e amarmos o que ele amou. Escreve depois outro mártir, Policarpo, São Policarpo, que foi queimado na fogueira no ano 155 por suas crenças. Nos chama a atenção também, né, Padre Felipe, que são 2000 anos. 2000 anos de testemunhas, de mártires, dizendo sim, diante de uma perseguição, de uma prova, não negando ao Senhor, não negando a ressurreição. Não estamos falando de um ano que alguém apareceu inspirado, querendo confessar a ressurreição. 2000 anos de história e ao longo desses 2000 anos sempre tem havido mártires silenciosos e mais aparentes, menos vistosos ou mais vistosos, mas sempre tem mártires
ao longo da história da igreja. Isso é muito interessante porque não é uma coisa de um momento só, mas é perene na história da Igreja Católica. E até hoje nós sabemos e temos relatos e informações que, especialmente talvez África, Ásia, que muitos cristãos ainda são martirizados por sua fé, não, por sua fé, e talvez fosse muito mais fácil, não, de certo aspecto, dizer não, pois não ressuscitou, não acredito nada disso, mas são grandes heróis da fé, né, os mártires que morrem por essa fé na ressurreição. Passamos para o sexto ponto, já vamos na metade, os diferentes relatos, não, que não só de toda a história, mas principalmente esses diferentes relatos dos escritores do Evangelho, que incluíam esses diferentes detalhes, matizes, materiais, diferentes fontes, todos os quais todos os evangelistas mencionam o fato da ressurreição, não é uma coisa separada que um evangelista somente mencionou, assim como de passada. Temos a história de Emaús, Tomé provando que Jesus ainda tinha feridas, a história de Maria Madalena e muitas mais histórias. E essas histórias atestam o mesmo fato da ressurreição. Os que não acreditam na Bíblia, pois apontam essas discrepâncias entre os vários relatos, enquanto os defensores da Bíblia mostram como eles podem coexistir. Na verdade, talvez esse é o ponto mais importante, muitas vezes esquecido, a experiência pessoal de diferentes pessoas sobre o mesmo evento e como elas, desde sua perspectiva, desde sua experiência do ressuscitado, pois manifestam e contam essa história. Não ao contrário, pois um esforço talvez consciente de um grupo de inventar algo. Eu sempre gosto, quando um pouco assim de inventar histórias ou de colocar-se de acordo com invenções de história, eu sempre lembro do filme bem antigo, dos 90, Green Card, Passaporte para o Amor, com esse famoso ator francês Gerard Depardieu, que conta, não, a história que ele quer ficar nos Estados Unidos, conhece uma amiga, alguma coisa do tipo, e tenta inventar uma história que eles já estão casados há anos e tal, e termina que era tudo mentira, e não vou contar o final do filme, depois vocês buscam, é um filme legalzinho, desses filmes que passava na tela quente e repetia todos os anos na sessão da tarde, né? Mas e tentam se colocar perfeitamente de acordo com a história, com o que eles estavam inventando, e sempre alguma coisa acontece, é impossível passar, e por isso não conseguem. Mas eu não vou contar todo o resto. Mas essa é uma ideia que é importante, não? O próprio relato, diferentes relatos de como cada um viveu a ressurreição, pois atesta também essa realidade. Vamos para o sétima ideia, sétimo argumento, as testemunhas oculares. Na carta de São Paulo aos Coríntios, que muitos estudiosos datam mais ou menos do ano 53 ali depois de Cristo, São Paulo fala de como Cristo apareceu vivo a 500 pessoas de uma só vez. Se não fosse verdade, seria talvez impossível fazer essa afirmação tão logo após o ocorrido. Quando Paulo fala sobre a ressurreição, outras vezes, há dois fatos que são importantes para ele. Que o túmulo estava vazio, e ele não experimentou isso, mas era o testemunho de outros, especialmente João, e que Jesus apareceu para muitos. Ambos, né, são argumentos convincentes, pois caso fossem falsos seria fácil para o público desacreditar essa realidade da ressurreição. Não? Vamos para o oitavo, relatos históricos não cristãos. Há, na verdade, um pouco também de evidência sobre a existência de Jesus em fontes tão antigas como Tácito, Plínio o Jovem, Joséfo, o Talmud babilônico e o grego Luciano de Samosata. Todos eles mencionam vários aspectos da vida de Jesus. Joséfo, talvez o historiador antigo mais famoso da época de Cristo, um historiador judeu, escreve uma história no ano 93 que menciona que Jesus foi crucificado e apareceu vivo depois para seus seguidores. Embora o texto seja questionado por alguns estudiosos, existem várias versões que retêm o fato essencial de que Jesus realmente morre e de alguma forma, posteriormente, pois ressurge vivo. É interessante o fato dos argumentos históricos, escritos históricos não cristãos, porque tem muita gente que fala, eu li faz alguns dias, né, que fala que os apóstolos inventaram a fé cristã. A fé cristã foi trazida no mundo por São Paulo. São argumentos absurdos, mas que os não cristãos colocam como fundamento histórico, né? Quando nós encontramos um não cristão, um escrito não cristão, um escrito histórico, como esse que o padre Felipe citou,
nos mostra realmente, nos atesta que esses escritos de hoje, que dizem históricos, são um absurdo, né? Não tem, carecem de total fundamento histórico, né? Tácito também menciona Jesus citando sua crucificação como tendo se provado incapaz de deter essa superstição do cristianismo. Segundo ele, aí terminaria. E o ponto assinalado por Tácito é importante. Afinal, por que a crucificação de Jesus não acabaria com seu movimento religioso? Porque ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos. E essa é o ponto-chave para entender também essa realidade. Não? E vamos para o nono, penúltimo argumento, ideia. Jesus não morreu novamente. As evidências não só confirmam a ressurreição de Jesus, mas também confirmam sua alegação final de que ele é divino. Outros retornaram da morte breve em nosso próprio tempo e da morte mais longa nas histórias do Novo Testamento. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente, vai dizer o catecismo. Em seu corpo ressurgido, ele passa do estado da morte para outra vida, além do tempo e do espaço, que não sabemos, não entendemos, só acreditamos, cremos, porque foi a experiência do ressuscitado no que o ressuscitado podia fazer, de atravessar portas, paredes, de trazer as marcas das chagas no seu corpo, pois na ressurreição de Jesus, seu corpo está cheio do poder do Espírito Santo e ele compartilha a vida divina em seu estado glorioso, pelo que São Paulo vai dizer também que Cristo é o homem celeste. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer e ele depois sobe aos céus. Nos anos 90, Padre Felipe, não tinha ainda o católico Você Sabia. Então eu, quando tinha catequese, eu me lembro que a catequista perguntou, e quem mais ressuscitou? Só Jesus, o único que ressuscitou. E eu, criança, né, na época, perguntei, não, mas também na Bíblia está escrito que Lázaro ressuscitou, então qual a diferença? E ela não sabia. Não soube, mas ressuscitou, mas é porque Jesus ressuscitou ele e não sei o que, né? Então, hoje tem católico, Você Sabia, então você já sabe essa diferença, né? O Lázaro e outros personagens do Antigo e Novo Testamento, Jesus ressuscitou esses personagens, mas voltaram a morrer. Enquanto que Jesus, como bem dito aqui ao Padre Felipe, pelo Padre Felipe, ressuscitou uma vez por todas e segue vivo por toda a eternidade, né? E vamos então para o último argumento, o surgimento de uma religião histórica. O cristianismo se espalhou e cresceu apesar da perseguição. Talvez não desconheço alguma outra religião que tenha sofrido a perseguição que o cristianismo tenha sofrido. Penso em hinduísmo, budismo, tantas outras religiões que tenham sofrido, talvez o judaísmo seria o mais próximo, não, mas essa perseguição que sofreu os cristãos, especialmente nos seus 200, 300, quase 400 primeiros anos, e até hoje em dia, em muitos lugares, talvez já não tão universalmente perseguido, mas talvez localmente ainda com essas perseguições, mas não por causa do poder ou da personalidade dos apóstolos ou das regalias da fé, o que eles poderiam ganhar em relação à fé. Os apóstolos eram fracos e havia penalidades, não regalias, mas por causa da experiência da ressurreição dos primeiros cristãos. É daí que vem realmente essa força que a ressurreição traz. Por isso, o fato histórico da ressurreição de Cristo em seu corpo glorificado é o alicerce de toda a dimensão da fé católica. O mais pontual, o mais importante da nossa fé é que Cristo ressuscitou. E por isso essa é a festa mais importante para todos os cristãos, todos os católicos. A certeza de que a nossa vida não termina aqui. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Tertuliano, né, Padre Felipe, é o que dizia, o sangue dos mártires é semente dos cristãos, né? Então, efetivamente, muitas perseguições, em vez de acabar a Igreja Católica, a fé cristã, muito pelo contrário, quanto mais mártires, parece que se multiplicavam os cristãos, né? Então, efetivamente, mostra que existe uma realidade muito mais superior à ressurreição, um Deus vivo que está no nosso meio e nos motiva na nossa luta cotidiana. Vamos chegando ao fim e depois só queria deixar talvez algumas considerações, meio com pergunta e já a resposta também, né? Como poderíamos cada um de nós encontrar Jesus, embora não estivéssemos vivos quando ele andava pelas ruas da Palestina? Muitos talvez perguntam que talvez os apóstolos, ou dizem que os apóstolos tiveram mais oportunidades do que nós porque conheceram
Mas a realidade é que porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive hoje, nós também temos essa possibilidade de fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Outra, talvez, consideração, como podemos ter nossos pecados perdoados na confissão? E outra vez, é por causa da ressurreição. Ele ressuscitado sopra sobre os apóstolos e lhes confere esse poder, através do Espírito Santo, de perdoar os pecados. E porque temos, última consideração, a esperança no céu, pois também Jesus ressuscitou e abriu o céu para nós. O céu é nosso, somos filhos do céu, e essa é a certeza que também a ressurreição traz para cada um de nós. Por isso, na Páscoa, não celebramos um mito ou um grande símbolo, celebramos o evento histórico que é a base de toda a nossa esperança, de nossa alegria e de felicidade. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Nossa fé não é em vão. Muito bem, eu fico muito feliz de poder colaborar com esse tema, porque realmente é uma das minhas paixões falar da ressurreição como sentido, né? A gente percebe como nós sofremos, nós todos os dias sofremos, já falamos disso no podcast anterior, sobre o sofrimento um pouquinho, né? Experiência de São Paulo. E nessa luta de cada dia temos uma esperança, porque nossa vida verdadeira é o céu, nossa pátria é o céu. Mas isso só tem sentido e só é real porque Jesus Cristo ressuscitou. Então, falar da ressurreição é falar do sentido da nossa vida. Falar da ressurreição é falar da alegria da nossa vida, porque se Cristo ressuscitou, eu tenho a esperança que essa vida é passageira e que a vida verdadeira é o céu. Por isso, estou muito feliz de poder compartilhar, junto com o Padre Felipe, essas reflexões aqui com cada um de vocês, para que possamos todos cada vez mais dar mais sentido, mais alegria, mais vida a essa nossa vida aqui, passageira, com a esperança de chegar um dia no céu. E é isso aí, Padre Renan, vamos terminando mais esse programa, hoje sobre a ressurreição. Vamos pedir aí, novamente, que comecem já a escrever, mandar seus e-mails, esperamos já brevemente lançar nossa página de internet, depois, se Deus quiser, nossa página de Facebook e Instagram, e você pode escrever para nós no nosso e-mail católicosesabia@gmail.com, católicosesabia@gmail.com. Aqui é o Padre Felipe Neco, junto com o Padre Renan Tcheca, e vamos terminando mais esse programa. Uma boa noite para vocês, uma boa semana, Deus abençoe. Um abraço e Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Católico se sabia.